Israel, com certeza, é um lugar notável de grande importância histórica e espiritual. Uma nação que mantém vivas suas tradições e raízes ligadas ao povo escolhido por Deus. Essa região tem despertado o interesse de arqueólogos e pesquisadores, a um local enigmático no seu passado, carregando consigo segredos e mistérios que desafiam a compreensão humana. Levantando questões sobre a possibilidade da existência real de gigantes na antiguidade, datado aproximadamente a pelo menos 5.000 anos atrás. Há mais de 3.000 anos antes de Cristo, no que chamamos de início do período do Bronze, os povos do que hoje é a região israelense de constantes conflitos militares das colinas de Golã, e que originalmente fazia parte do território sírio, eles começaram a construção de uma estrutura megalítica que consiste basicamente em 3 círculos concêntricos de pedras com um enorme dolmen no centro. Podemos estar diante de algo ainda mais antigo. Algumas pessoas levantam a ideia sobre sua aparência trazer referências da clássica cidade perdida de Atlântida com seus círculos concêntricos com um tipo de área central bem no meio. Quando olhamos para este monumento, não podemos deixar de nos perguntar de onde essas pessoas podem ter tirado a ideia para tal empreendimento. Isso foi imaginado ou é baseado em outra coisa que eles poderiam estar tentando copiar. Este é um sítio chamado Gilgal Refaim, que significa o círculo ou a roda dos gigantes, também conhecido como Rugin Euiri. Não há uma outra estrutura semelhante encontrada em todo o Oriente Médio, tornando-a completamente única. O nome local, Rugin Euiri, obtido a partir de antigos mapas sírios. Em árabe, o termo se traduz algo aproximadamente como um lugar onde os humanos são enterrados, sugerindo que era um local de sacrifício ritual. Na tradução hebraica, é conhecido como a Roda do Fantasma ou Roda dos Mortos. Acredita-se que o local tenha sido usado para rituais religiosos e cerimônias funerárias pelos antigos habitantes da região. O mais intrigante nesse lugar é que todo este território é mencionado na Bíblia e é referido como Bazã, cidade de um indivíduo muito conhecido na história do povo de Israel, cuja sua cama era feita de ferro e media 4 metros de comprimento por 1,8 metros de largura. Seu nome era Og, o rei amorreu da terra de Bazã, descrito no livro de Deuteronômio como o último dos Refaíns, uma raça de gigantes. Og, juntamente com seu exército, foi morto por Moisés e seus homens na Batalha de Edrei, cidade que provavelmente é o que chamamos hoje de Daraa, na Síria. Edrei era uma das principais cidades do reino amorreu, junto com toda a região de Argobe, Salcá e Astarote, no total de 60 cidades. Todas estas fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. O sítio foi catalogado pela primeira vez em 1967 por Claire Epstein como um local de grande importância arqueológica. Apesar de estar à vista de todos, só se foi possível tomar conhecimento da grandeza deste lugar com o nascimento da arqueologia aérea, mas que até hoje, nenhuma grande escavação chegou ao local. Na década de 1980 e início dos anos 90, foram feitas pequenas escavações. No entanto, nenhum vestígio material foi informado, não existindo um consenso claro sobre a sua função, tornando a história deste lugar um mistério. Aqui estão 50.000 blocos de basalto que os antigos arquitetos organizaram em círculos concêntricos. Alguns círculos fechados, outros com aberturas com paredes medindo aproximadamente 3,5 metros de altura. No centro do círculo, uma pilha irregular de pedras, tendo 25 metros de comprimento, com cerca de 2 metros de diâmetro e era elevado até 6 metros de altura. Uma pesquisa geofísica usando radar de penetração no solo demonstrou que a pilha de pedras era oca, revelando uma câmara mortuária redonda, com cerca de 2 metros de diâmetro construída com um corredor estreito de acesso, organizada com grandes placas de pedra, dispostas umas sobre as outras, mas ligeiramente inclinado para dentro e era coberto por 2 enormes lajes de basalto, cada um pesando mais de 5,5 toneladas, o que criou uma cúpula sobre a câmara.
Um espaço muito pequeno, escuro e estranhamente frio, com sensação de arrepio e assombro. O que poderia ter sido seu propósito, além de possivelmente se tratarem de câmaras funerárias ou lugar para cerimônias de iniciação e assim por diante. O curioso no interior da câmara é a semelhança com a estrutura da tumba do gigante localizada na Sardenha, caracterizada pela construção de blocos ciclópicos. Alguns dizem que esse lugar foi construído por gigantes, outros dizem ser um antigo observatório. Isso porque as aberturas ou portões da estrutura estão alinhados com o solstício de verão, tendo outros entalhes nas paredes que indicam os equinócios de primavera e outono, podendo ter sido informações deixadas por pastores de ovelhas da planície de Bazã em 3000 a.C. sobre estação chuvosa. Sendo um observatório, traz comparações com o antigo Stonehenge, mas que no contexto histórico este lugar é bem mais antigo. Outro detalhe pouco observado aqui é o monte de fronte à estrutura megalítica, um monte bastante sinuoso, e que traz grande semelhança com o Monte da Serpente localizado no condado de Adams, Ohio, nos Estados Unidos, que também não contém restos humanos e não teve fins funerários. Acreditando-se se tratar de um observatório astronômico, pois a cabeça da serpente está alinhada com a posição do Sol no solstício de verão, e a cauda com a saída do Sol no solstício de inverno. O fato é que as milhares de pedras cuidadosamente dispostas provavelmente resultaram do esforço de muitos clãs ou tribos que trabalhavam juntas, sob alguma forma de liderança e seguindo um plano pré-definido. Segundo os cálculos da pesquisadora Naomi Porá, do Levantamento Geológico de Israel, toda a construção demandaria uma força de trabalho de 200 homens e levaria 25.000 dias para ser concluída. Para mobilizar tantas pessoas por tanto tempo, seria necessário uma grande população local capaz de fornecer essa força de trabalho. Além disso, essa população deve estar socialmente organizada de maneira a permitir essa mobilização, independentemente de ser de forma voluntária ou não. Este, com toda certeza, é um lugar enigmático, onde temos muitas informações, mas não o quadro completo, podendo estarmos diante de uma construção deixada pelo próprio rei gigante Og, mas que pouco sabemos da sua real função. Se de fato foi um antigo observatório, um local de sepultamento ou um lugar de sacrifício humano, fica um mistério. Seja o que for, Gilgal-Refaim ou Rugin-Eu-Iri foi de grande importância e certamente algo que estamos lutando para compreender. E você, o que acha? Teria este lugar sido construído há mais de 5.000 anos? Deixe seu comentário, e obrigado por assistir.